Gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Destrava Psi. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, na minha concepção, a gente não precisaria falar. A gente não precisaria falar sobre a ideia que algumas psicólogas têm de que dinheiro é ruim. Isso é uma crença que acaba impactando muito no nosso crescimento, né? Na nossa organização dentro do consultório e, consequentemente, no nosso faturamento no final do mês, né? E por que eu tô dizendo que a gente não precisaria falar sobre isso? Por motivos óbvios, né? Porque eu acredito que todo mundo que está aqui precisa de dinheiro para viver, quer ter uma renda que traga tranquilidade, que traga felicidade, que proporcione tempo, né? Que a gente possa ter uma boa qualidade de vida. Sendo que o que acontece é que todo mundo fica cheio de dedo de falar sobre isso, todo mundo fica pisando em ovos, né? Quando se trata dessa parte, né, do nosso negócio. E aí, o que é que acontece? A gente perde muitas oportunidades de crescimento dentro da nossa profissão, porque a gente fica perdido, né? Na faculdade a gente não escuta falar sobre dinheiro. Na faculdade a gente, ou não só na faculdade, mas fora também é muito difícil a gente encontrar cursos que falem sobre organização financeira, né, para profissional de saúde, muito menos para psicólogos. E aí, vocês devem ter percebido, inclusive, que nessa minha nova fase, né, de teacher dos psicólogos, eu tenho falado muito sobre dinheiro. Eu tenho batido aqui na tecla bastante sobre o objetivo de dobrar o faturamento. E vou falar aqui uma coisa pra vocês, por que a gente decidiu, né, ir muito por essa linha. Eu tenho uma concepção na minha vida que uma agenda dos sonhos, ela tem que adequar um bom faturamento, mas também tem que inserir dentro disso a nossa qualidade de vida. E eu continuo acreditando nisso. Só que aí, quando a gente começa a falar sobre isso, o que eu vejo é que vocês, na verdade, o que vocês querem é saber como ganhar dinheiro, tá? Porque chega pra mim, como é que eu consigo os pacientes? Como é que eu consigo lançar um infoproduto? Como é que eu consigo oferecer mais serviços, né, sendo psicóloga? E vocês não estão erradas, não, porque na nossa vida, né, desde sempre a gente existindo no mundo, a gente precisa de dinheiro. E nós somos movidos, sim, né, nas nossas decisões, desde sempre, somos movidos pelo que a gente vai conseguir financeiramente. Também, né? Também, não deve ser a única prioridade. Mas, quando a gente decide qual é o curso que a gente vai fazer, muitas pessoas decidem por um caminho, né, que vai dar uma segurança financeira. Muitas pessoas ficam com muito medo de optar por outro, porque acham que aquela área não vai dar um retorno financeiro legal. E aí, gente, a gente precisa incorporar, ter em mente, né, que quando o bicho pega no final do mês, a gente precisa. E todo mundo sonha em ter, né, uma renda no final do mês que traga paz, que traga tranquilidade. Então a gente precisa desmistificar muitas coisas, né? Falar mais sobre isso. Acho que o mais importante é a gente conseguir falar sobre isso na nossa área, né, para poder realmente ter mudanças, né, nas nossas atitudes e no nosso posicionamento, na nossa atuação, que nos ajudem a crescer e conquistar essa tão sonhada dobro do faturamento que a gente tanto fala aqui, certo? Sejam bem-vindos. Eu comecei a falar aqui que nem uma metralhadora, né, e já entrei assim no tema, mas sejam bem-vindas. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Quem tiver alguma dúvida sobre esse tema, sobre alguma coisa que eu falar, ou então sobre algo que surgir aí, coloca aqui na caixinha de perguntas, que assim que eu terminar algum raciocínio que eu esteja explanando, né, eu respondo, tá certo?
Hoje eu tô aqui verificando se o meu blush tá ok, porque o que é que acontece? Eu coloco o blush e quando chega aqui o filtro ele transforma o blush assim em 2 bolas vermelhas. E só hoje num vídeo que eu postei foi que eu percebi isso. Então eu não coloquei, acho que tá tudo ok agora, né? Acho que ficou legal. Meu irmão que veio me dizer. Obrigada. E a cara, obrigada pela colocação. A gente precisa realmente falar sobre isso. Todo mundo quer, todo mundo. Mas ninguém não, né? A gente tá fazendo essa mudança agora. Mas a gente precisa, pra poder conseguir, a gente precisa falar sobre isso, né? Pra eu poder conseguir, eu precisei falar sobre isso com muitas pessoas, né? Na cara lisa mesmo sendo às vezes mal interpretada. Então, vamos conversar sobre isso, vamos parar de pisar em ovos, porque isso acaba nos bloqueando em certas atitudes que a gente precisa ter no consultório, certos posicionamentos para poder, de fato, não ter uma renda flutuante no final do mês. Então, esse bloqueio que a gente tem acaba impedindo de conquistar a nossa autonomia financeira, né, na nossa profissão. Por quê? Se a gente pensar que dinheiro é ruim, né, que eu imagino que ninguém racionalmente pense que dinheiro é ruim, todo mundo gosta, né? Mas inconscientemente pode ter algumas crenças aí de que, eu não posso falar sobre isso, eu sou psicóloga, eu tenho, né? Não faz nem sentido. Mas se a gente tiver, né, preso nessa crença, a gente acaba pensando que quando a gente tem determinados comportamentos, a gente está sendo uma psicóloga mercenária, né? Uma psicóloga que não é boazinha, que não pensa nos outros, que não é empática. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Inclusive, se a gente for pensar, quando a gente cobra um valor justo pelo nosso trabalho, a gente consegue desenvolver um trabalho com muito mais qualidade para os nossos pacientes e promover mudanças, né, transformações com muito mais eficácia, que é justamente o que eles querem. Então, o que a gente tá falando aqui não é pra gente ir pra um outro posto e imaginar que agora a gente vai precisar só pensar em dinheiro, né? Mas a gente precisa tomar posse dessa verdade que todo mundo quer, né? Todo mundo quer conquistar essa autonomia financeira, mas as pessoas têm muita dificuldades de falar e de lidar com esse tema, né? Então, não é só a partir de agora você só pensar no dinheiro, você, meu Deus, preciso conseguir aquilo, preciso conseguir aquilo. Não, né? Na nossa profissão, a gente precisa, na nossa profissão e em qualquer outra, a gente tem propósitos a cumprir, não é verdade? A gente tem aquilo ali que a gente escolheu fazer. E a gente não vai passar por cima de tudo isso pensando no dinheiro, né? Mas a verdade é que todo mundo quer alcançar essa autonomia, né? E fica sempre pisando em ovos. Então, vamos imaginar, eu quero que vocês pensem aqui comigo, o quanto que é importante, né, a gente ter em mente que a nossa profissão, o nosso consultório é um negócio e que a gente presta um serviço. E esse serviço só pode ser prestado com qualidade se a gente tiver uma remuneração financeira justa, né? Eu não estou falando de cobrar algo que seja totalmente desproporcional à nossa realidade. Eu não estou falando de passar por cima de todo mundo, porque isso também não vai te fazer crescer na profissão, passar por cima de tudo. Não pode isso que eu não quero. Ser inflexível, eu não estou falando sobre inflexibilidade. Eu sempre falo aqui que a gente lida com pessoas, com dores, né? Nós somos psicólogos, então a gente precisa ter uma certa margem de flexibilidade quando a gente vai negociar algo, né? Mas também saber que estamos falando de um serviço e que precisamos ser remunerados por ele, né? Se a gente desmistifica isso, a gente consegue pensar em organização financeira, em gestão da nossa empresa, a gente consegue pensar em investimentos, né? Que eu vejo que tantas colegas têm dificuldades de entender certas atitudes, né? Como investimento no nosso trabalho, né? Já que a gente tem tantos poucos investimentos no sentido de material, né? Nós somos muito mal acostumadas com o que a gente precisa de
matéria-prima do nosso trabalho. A matéria-prima do nosso trabalho é a nossa cabeça, a nossa boca, o nosso ouvido, né? Quem é psicólogo infantil que luta para comprar para comprar os recursos, porque ninguém tá acostumado com isso. Mas a gente, né, a gente precisa pensar nas outras coisas como investimento, como um custo do nosso negócio. Então, se a gente desmistificar isso, a gente consegue ter essa visão e fazer, né, ter as atitudes certas para poder crescer. Se a gente desmistifica, a gente consegue ser mais firme na hora de estabelecer os combinados do nosso contrato e fazer cumprir aqueles combinados que estão ali, a manutenção do contrato. Porque eu vejo assim, tem vários níveis. Tem psicóloga que não se sente no direito, se sente a pior pessoa do mundo em fazer um contrato. Aí, tem psicóloga que faz contrato só verbal, porque se for escrito, é muito formal. A gente não pode fazer isso, a gente não é um advogado, a gente não é nada disso, né? Aí tem psicólogo que só faz verbal. Aí tem a que faz o contrato, mas só entrega, não fala, né? Sobre o que tá ali, porque fica cheio de dedos. Meu Deus, eu vou falar sobre cobrança, sobre pagamento ali pro meu paciente. Aí tem aqui, faz tudo isso e na hora de fazer, cumprir o que tá ali no contrato, não faz. Porque fica pisando em ovos, né, com medo desse julgamento, dessa atmosfera de culpa que a gente sente na hora de falar sobre dinheiro. E aí, gente, eu vou dizer pra vocês, realmente não dá certo. Porque isso vai impactar diretamente na sua renda no final do mês, tá? A gente tá falando, assim, de exceções, né, de abrir exceções. Ah, fulana não tá podendo pagar agora, vai pagar no final do mês. Fulana não tá podendo, pediu pra um desconto. Aí eu dou qualquer desconto, eu dou o desconto que puder. O outro desmarcou no mesmo dia e eu tenho vergonha de cobrar. Mas eu falei na primeira sessão que se for desmarcado no mesmo dia, a sessão é cobrada. Entendeu? Então essas exceções, juntando tudo, vai ter um impacto grande na tua renda. É só você acompanhar, porque aí tem outra coisa também. Psicóloga não registra nada, né? É a maior desorganização. Entre o que dá, sai o que dá também, e aí todo mundo não tem um caixa ali pra fazer nenhum investimento, porque também tá tudo misturado, né? Não tem a visão que precisa separar as finanças do consultório das finanças da sua vida pessoal. Isso precisa ser feito, né? Então, se a gente desmistificar tudo isso, a gente consegue fazer tudo isso com mais assertividade, com mais leveza, né? Entendendo que aquilo ali é uma parte do nosso trabalho, é uma burocracia do nosso trabalho. É uma parte importante, né? Senão não funciona. Se a gente abrir exceções para tudo e para todos, pra gente não funciona. A gente vai trabalhar desmotivada, insatisfeita, entendeu? E aí quando a gente trabalha assim, não dá. Não dá, vai trabalhar sobrecarregada. Porque se você não cobra um preço justo para sua sessão, você vai precisar atender muito mais paciente e você vai ficar muito mais cansada. E aí você vai ficar surtada na hora de administrar todos os papéis que você tem na sua vida, como mãe, como esposa, como filha, como amiga, né? Como uma pessoa que cuida da casa, como mulher e como psicóloga, né? Realmente sobrecarrega muito. Não tem quem dê conta. Então, a gente precisa conversar sobre isso, né? Eu, logo quando... Eu sempre falo aqui o quanto foi importante pra mim ter como referência psicólogas que faziam as coisas acontecerem, né? Que eram assertivas em todos os âmbitos da profissão, né? Seja na questão do financeiro, seja na questão da qualificação, né? Do posicionamento, de ética. Então eu vou dizer pra vocês logo, se cerquem de pessoas, de referências, de profissionais que inspirem vocês a crescerem, tá? Eu nunca tive nenhuma grande dificuldade em relação à cobrança, em relação a dinheiro no meu consultório, porque eu estava perto de psicólogos que faziam as coisas acontecerem.
Eu estava perto de... A minha psicóloga cobra quando eu desmarco no mesmo dia. E isso, gente, faz eu valorizar, não que a gente vai fazer isso de propósito, mas eu entendo que ali naquela hora, ela estava ali por mim. E que aquela hora precisa ser paga. Porque se eu não for, ela poderia reaproveitar aquele horário. A gente sabe o quanto que é difícil quando um paciente cancela no mesmo dia ou não chega nem a cancelar. O quanto que é complicado, porque a gente precisa de determinados horários para poder fazer as coisas acontecerem no consultório. Atender uma mãe, atender uma primeira sessão, fazer uma visita escolar, entendeu? Adiantar um paciente que era de 7 horas e a sessão de 6 não teve, a gente adiantar para poder fazer a feira. Entendeu? E aí diz, não é só a questão nem do... Gente, eu odeio, eu vou falar aqui pra vocês, eu odeio precisar receber, né, quando eu não realizo a sessão. Eu fico louca aqui porque me deixa desorganizada, sabe? Primeiro que eu não gosto de estar recebendo sem ter trabalhado. Só que eu tenho em mente, né, que aquilo ali é o meu tempo de trabalho. Se eu não estivesse atendendo aquela pessoa, se aquela pessoa tivesse desmarcado com antecedência, eu estaria atendendo outra pessoa. Entendeu? Então, a Natália colocou, o pior ainda quando a gente faz esse combinado com os genitores e quando a gente cobra o combinado, eles se negam a cumprir. Mas por que se nega se aquilo está em contrato? Quando você firma o contrato escrito e verbalmente, você está ali dando as cartas, dizendo como que funciona o seu trabalho. Se uma pessoa vai no médico e ele explica como que ele trabalha e a pessoa faz a opção por continuar naquele tratamento, aquela pessoa está aceitando aquilo, entendeu? Então, assim, claro que é uma sensação muito ruim para qualquer pessoa. Eu mesmo fico péssima quando eu preciso pagar minha sessão sem usufruir dela. E aí, a gente pode existir um certo nível de flexibilidade quanto a isso, gente. Né? Existem situações que são realmente imprevistos. Existem situações, a gente sabe que aquela pessoa é toda organizada. E tá entendendo? A gente sente quando dá pra fazer aquilo. Mas não dá pra fazer com todo mundo. Não dá pra fazer em toda situação, senão compromete muito a gente. Entendeu? Eu acho que ela colocou aí a dificuldade em fazer cumprir os combinados do contrato. E aí eu acho que é uma dificuldade nossa não ter a assertividade e o profissionalismo em fazer essa cobrança. Porque é você que vai determinar a forma como você trabalha no seu consultório. Se aquela pessoa que é uma psicóloga que não cobre quando não cancela, vai ter que procurar essa psicóloga. Entendeu? Vai ter que procurar uma que faça dessa forma, né? Então, a gente precisa fazer cumprir e a gente tem umas estratégias para poder fazer isso, né? Eu acho que a principal é a gente ser muito clara na hora do estabelecimento do contrato. Olha, gente, todas as vezes que eu deixei esclarecer alguma coisa numa primeira sessão, eu me arrependi, porque o problema vem lá na frente, entendeu? E aí eu não tenho o que fazer. Aí, sabe? Dar aquela recuada mas sempre é tempo. Sempre é tempo, né, de reestabelecer esse contrato. Tu pode pegar, colocar, olha aqui, você lembra na nossa primeira sessão que foi explicado isso, isso, isso e aquilo? Então, o cancelamento não foi feito com antecedência. Ou então o cancelamento não foi feito, essa sessão vai constar para cobrança. É isso que acontece. Se você não tem uma pessoa, uma secretária ou uma assessora, né, que faz essa parte burocrática, quem vai fazer é você. E aí é que o bicho pega. Porque eu tô falando agora de uma posição onde quem faz essas cobranças pra mim não sou eu, né? Porque eu optei e eu me organizei pra poder separar isso. Mas eu não fiz isso porque eu tinha dificuldade de cobrar, não. Foi realmente pra eu não pirar, porque era muita coisa pra administrar. Porque desde sempre, antes de ter a Tâmara na minha vida, eu fazia essas cobranças de uma forma muito leve na minha vida. Sem culpa e também sem uma carga para outra pessoa, como se o mundo fosse acabar. E não. É com profissionalismo que a gente precisa fazer isso. Entendeu?
Então, gente, eu tava colocando aqui, né, a questão de como foi pra mim, né, fazer isso de uma forma natural. Pronto, a palavra é essa, de uma forma natural, né? Não ficar cheio de dedo. Tinha gente, logo quando comecei a atender, que pagava muito em espécie. Tem gente que morre do coração quando vai receber em espécie. Eu não tenho problema nenhum, porque eu sei que aquilo ali é o pagamento do meu trabalho. Se eu optei por estar no consultório, né, ser autônoma, receber por sessão e receber em dinheiro, porque eu ia ficar me sentindo mal para o paciente trazer o pagamento do meu serviço. Entendeu? Então, na minha história, né, nessa caminhada aí que eu tô em relação a isso, pra mim foi muito importante. Primeiro, fazer minha pesquisa de mercado, ter a Caralisa de perguntar para as colegas o quanto que elas estavam cobrando. E eu falo Caralisa porque justamente é uma coisa que não se fala, entendeu? Então eu falo Caralisa porque é uma ousadia você perguntar a outra pessoa quanto cobra. E eu perguntei, porque como é que eu ia saber se não tinha nenhum parâmetro? Né? Se eu só tinha parâmetro de outras psicólogas que tinham mais experiência que eu. Então eu perguntei mesmo quanto que elas cobravam. Eu tô fazendo uma pesquisa para estabelecer o valor da minha sessão, o preço da minha sessão. Vocês comandariam me falar quanto que você cobra, né? Para eu ter uma base de como estabelecer o preço da minha sessão, que tô começando agora? Dói em alguém isso, gente? Ainda mais agora com o WhatsApp que a gente, né, consegue fazer essas coisas sem necessariamente ser presencial. Então, estabelecimento de valor da sessão é uma coisa que é importante. Estabelecimento de metas. Se eu não tratasse esse assunto dessa realidade financeira com naturalidade, eu não ia nunca ter sentado em um momento na minha vida, que eu já mandei vocês fazerem isso 1000 vezes, e colocar assim, quanto que eu quero ganhar por mês. E dividir esse valor pela quantidade de pacientes que você vai atender por semana. E saber quantos pacientes você precisa atender e quanto que você precisa cobrar. E quanto que eu quero ganhar ano que vem com o reajuste. Entendeu? Eu fiz isso para poder ter aquele número em mente e me remexer até conseguir ele. Ai, minha gente, o povo fala que eu fico mexendo no cabelo, eu não sei como é que eu vou conseguir parar de ficar mais quieta assim com o cabelo aqui nessas lives. É porque a pessoa fica se vendo, né? Se eu não me visse, talvez eu não tava mexendo. Entenderam? Então, se eu não tivesse tomado posse disso, se eu não tivesse me justificado, eu não teria, de jeito nenhum, aí eu tenho certeza que eu não teria feito CNPJ pro meu consultório. Porque todo mundo, eita, mas pra quê? Não precisa não. Não é uma empresa grande, pra que você vai fazer isso? Não tem necessidade. E aí quando eu sentei e vi que era muito melhor, né? Eu abri o CNPJ, ter tudo certinho, regulamentado, pagar o imposto a cada mês. Eu sentei com o contador e que ele me explicou isso, eu fiz, por que eu não vou fazer isso? Eu tô regulamentando, tô formalizando, tô organizando a minha empresa. Ter uma conta empresa separada da conta, ter pessoa jurídica separada da pessoa física, tudo organizado. Então, e aí pra você fazer, aí dá medo. Ah, vou nada abrir, vou ter que pagar mais coisa. Aí entra a ideia difícil que também muita gente tem, uma dificuldade de fazer investimento, de saber que pra gente poder ganhar, a gente precisa pagar, a gente precisa gastar também, entendeu? Pra gente poder ganhar mais, a gente precisa gastar. E esse gasto é investimento. Agora, nem tudo é investimento, viu, minha gente? Não é gastar discretariosamente, não. É investir. Então, se eu quero que as coisas do meu consultório sejam organizadas, eu quero ter um CNPJ, porque eu vou separar as coisas, sabe? Aí, tem gente que faz assim. Vou polemizar. Estão preparadas? Porque aqui, tenho certeza que vai ter gente. Faz assim, olha, o preço da minha sessão é esse sem recibo e é esse com recibo. Gente, pelo amor de Deus. Cobrem um valor que já inclua tudo e façam as coisas corretamente. Sabe? Por que passar por esse constrangimento? Não façam isso, não.
Vocês precisam, se você oferece um serviço, se você recebe pelo seu serviço, você tem a obrigação de emitir um recibo. Você não pode se negar a emitir um recibo, entendeu? Porque você recebeu um dinheiro, aquilo ali é um documento dizendo que você recebeu. Então não façam isso não, já coloquem um valor que inclua tudo isso. Já pensem no imposto de renda. Abram o CNPJ, né? Vocês vão ver que vai ficar tudo menos complicado. Você vai pagar um imposto a cada mês. Você não vai, sabe? Você não vai embolar a sua vida. Sim, quem é paciente tem direito de recibo. E a gente sabe, como o nosso serviço é dedutível ali no imposto de renda, as pessoas vão pedir recibo. Então, estabeleça um preço da sua sessão que você já possa fazer isso. Não sei se isso é uma cultura daqui, viu? Eu joguei aqui, mas eu sei que aqui em Maceió muita gente faz. Então, eu tinha visto uma pergunta aqui e saiu. Foi isso mesmo. Enfim, se qualquer coisa vocês colocam aqui, tá? Então, tem outra coisa também, né? Que eu escutei até agora, quase agora. Psicologia não dá dinheiro, vai morrer de fome, né? E dá uma raiva quando eu escuto isso. Eu fico danada. Porque assim, não sei por que com a psicologia é isso, sabe? Com outras áreas da saúde não, mas com a psicologia, acho que é porque tem uma visão caricata do psicólogo, justamente com todas essas concessões que normalmente psicólogos fazem. Que eu acho que psicólogo vai viver de vento, assim, vai viver da luz interna que emana para todo mundo. E isso não existe, né? Já disse aqui outras vezes pra vocês, eu acho que eu cresci tendo contato com psicólogas tão inspiradoras nesse sentido, que eu via que não morria de fome, pelo contrário, vivia uma vida incrível financeiramente, e eu nunca pensei que precisaria ser assim, entendeu? Tive medo, claro que a gente tem, gente, no início, quando as coisas estão erradas, né, quando ainda não tem aquela quantidade de pacientes, a gente tem medo. A gente tem medo de não ter uma estabilidade. Mas a gente não tem uma estabilidade quando a gente faz essas coisas. Quando a gente não enxerga o nosso consultório como um negócio. Entendeu? Então, algumas dificuldades que as psicólogas têm em desmistificar essa ideia de que dinheiro não é ruim, é justamente assim, eu não vou ser. Eu acho que tem gente até que acha que não é psicóloga se pensar em dinheiro. Eu acho isso tão sério, sabe assim? Não sou uma psicóloga se ficar pensando em dinheiro, sabe? Outra coisa séria que eu acho é você dar ao cliente, ao paciente, o espaço para eles decidirem quanto que vão te pagar. Isso é uma coisa assim que me deixa tão desorganizada, eu não consigo nem compreender de onde é que vem, sabe assim? Mas tudo bem. Só que a minha opção não é fazer assim, porque eu que sei o custo do meu trabalho. Eu que sei o quanto que eu invisto. Eu que sei o quanto que eu estudo. Eu que sei o quanto que eu... Sabe? O que é que está em torno ali, além daqueles 50 minutos de sessão. Entendeu? Não é ele que sabe. E isso, gente, se a gente não valorizar, e vem um clichê, né? Mas, assim, é a gente que tem que começar valorizando o nosso trabalho. Porque senão não é o outro que vai valorizar. E muitas vezes tem gente que desvaloriza justamente por conta dessa desorganização. Tô dizendo aí. Então, assim, há esse medo de ser vista como uma psicóloga mercenária, patricinha. Tenho certeza que deve ter Lara Patricinha. Já fui chamada, né? De riquinha, de patricinha e tudo mais. Ninguém sabe, né? As lutas que a gente tem que fazer pra estar aqui. E tem esse medo e acaba realmente empacando nisso tudo aí. E fica presa nessa crença, nessa ideia. Nessa ideia que a gente não pode falar sobre dinheiro, que dinheiro não é bom. Não era nem pra eu estar fazendo essa live aqui hoje. Vocês concordam comigo? Todo mundo quer saber. A Nadiele tá falando sobre permuta. Olha só. A gente tem que lembrar que a gente trabalha aqui com um negócio. Nosso consultório é um negócio, nós oferecemos um serviço, mas nós estamos lidando com pessoas e com a vida delas.
eu acredito que é muito mais... deixa eu ver qual é a palavra que eu vou usar. É muito... eita, agora você me pegou, viu? Você me pegou num tema que eu não tinha pensado que poderia surgir, mas vamos lá. Eu só quero achar a palavra. É muito mais sensato, né? Quando existir alguém que está com uma dificuldade financeira, eu acho que é muito mais sensato e responsável você fazer um ajuste no preço da sessão do que optar por uma permuta. Entende? Porque aqui a gente tá lidando com a vida daquela pessoa. Pode ser que aquele paciente traga alguma demanda relacionada àquela permuta que você está recebendo. E aí fica complicado a gestão disso, no sentido assim, de informação dentro do consultório, para manter uma certa... manter o profissionalismo, na verdade, entendeu? Então, assim, normalmente permuta é feito pelo trabalho de outra pessoa. E o trabalho é uma coisa basilar na vida da pessoa. Com certeza, em algum momento, ela vai trazer como demanda terapêutica. Então, o dinheiro acaba sendo algo mais neutro para intermediar isso aí. E eu acho que é mais sensato você fazer uma adequação do preço da sessão. Não sei se respondeu. É o que eu faria. É o que eu, em algum momento, já fiz também. Tá certo? Deixa eu ver, porque tinham falado aqui mais alguma outra coisa e eu fiquei um pouquinho perdida. Tá, era permuta e eu achei interessante aqui que a Isabelle colocou. É a Belle. Agora que eu vi, Isabelle Araújo. Trabalhando pelo amor sem receber. Às vezes acho que esperam isso de nós. Então, aí tem, né, psicologia por amor, né? Psicologia por amor, não sei o quê. Eu sempre uso esse termo, mas é porque eu amo mesmo. Mas não é só amor, né, gente? Não é só amor, é a nossa profissão, é o nosso trabalho. Eu acho que quanto mais amor a gente tem, inclusive, é que as coisas fluem melhor, funcionam melhor. Eu quero aqui que vocês entendam que vocês estão diante de uma psicóloga que ama o trabalho, que faz... Eu sou louca pelos meus pacientes, eu faço tudo, sabe assim, eu sou muito engajada no meu trabalho. Muito disponível, sou flexível, eu quero realmente que as coisas aconteçam, sabe? Quando eu pego alguém aqui, eu sou time aquela pessoa até, sabe, embaixo d'água. Só que eu sou isso e sou uma profissional. Uma profissional que consegue ser assertiva e sabe também dos benefícios que trazem essa assertividade para todos os âmbitos, né? Como eu já fiz aqui a live dos efeitos colaterais. Então, dá pra gente ser as duas coisas. A gente precisa ser só uma psicóloga a gente não precisa ser uma psicóloga que só pensa em dinheiro, ou então uma psicóloga por amor. Olha aí, vamos aí, duas caricaturas, psicóloga mercenária e psicóloga por amor. Não é isso, a gente não precisa isso. A gente pode ser uma psicóloga que é apaixonada pelo que faz, que ama, que cuida dos seus pacientes, que é compreensiva, que é acolhedora e também que é profissional. E que quer crescer na vida e que quer ganhar muito dinheiro. Duda, você colocou agora uma coisa importantíssima. Já ouvi que era mercenária porque não atendia por plano de saúde. Olha só, gente, que coisa. Sabe? Que coisa. Você pergunta a essa pessoa se ela sabe quanto que um plano de saúde paga para um psicólogo por meia hora de atendimento. E que normalmente essa meia hora não dá conta de você fazer um atendimento eficaz com ninguém. Ela sabe quanto que é que paga, que não dá nem pra pagar a hora que você loca, você subloca o seu consultório. Entendeu? Então, assim, quando... Pronto, a Duda trouxe agora um tema importante que eu lembrei de algo pessoal meu. Quando eu comecei a atender, eu decidi não atender por plano. E as pessoas, quando você toma determinadas atitudes, as pessoas estranham muito, porque elas não têm coragem de fazer, e aí começam a julgar a pessoa. Né? Por que eu decidi atender por plano? Porque eu procurei
Perguntei a uma pessoa quanto era que ela recebia, né, por atendimento. E ela me disse que era R$ 35. E a hora da sala que eu sublocava era R$ 40. Resultado, eu ia pagar para poder atender. Daí vocês tiram. E aí eu pensei, não vou fazer isso. Não vou. Eu prefiro, porque muita gente entra no plano de saúde para poder captar paciente, assim, ou então para ter experiência e tudo mais. Eu prefiro ter a experiência dos meus livros e das minhas aulas e das coisas que eu tô fazendo. Ou então, ter um valor no particular que seja mais acessível do que entrar no plano de saúde. E aí a gente é julgada. Mas se formou agora e não vai atender por plano de saúde? Não tem nem tanto paciente. Entendeu? Eu preferi investir no meu tempo em conhecimento, em estudos. E aí, nesse movimento, eu já comecei me valorizando. Porque eu não me submeti àquilo que eu achava um absurdo, né? Pelo meu tempo. Mesmo eu sendo recém-formada. Eu sabia que eu podia usar o meu tempo para outras coisas muito mais importantes, que iam me trazer um retorno muito maior, né? Estudando, produzindo aqui no Instagram. É isso. Já passei até do tempo. Você vai começar a atender por plano quando? Como assim? Né? As pessoas querem sair do plano. Né? Não tem um objetivo. Não tem. Gente, fala aqui uma pessoa pra mim que atenda por plano e diga que vai ficar só no plano. Só no plano, que o objetivo de vida, da vida dessa pessoa é atender por plano pro resto da vida. Não tem quem fale. Não tem quem fale. Entendeu? Todo mundo tá no plano pra sair do plano. Porque tá no plano porque tem medo, sabe? Tem medo de não ter paciente. A verdade é essa. E eu vou dizer pra vocês não eram pra ter esse medo, ou então era pra enfrentar esse medo, tá certo? Mas isso é assunto pra uma live todinha só sobre isso. Inclusive vou anotar aqui, porque já tá acabando os temas das lives. Então, gente, cobrar um preço justo, fazer reajuste anual, firmar um contrato bem estabelecido e fazer cumprir os combinados daquele contrato, ter planejamento, pagar os impostos direitinho, entendeu? Tudo isso é o que a gente precisa fazer pra não estar nessa onda aí, nessa ideia louca de que dinheiro é ruim, porque eu sei que ninguém acha que dinheiro é ruim, né? Eu já atendi alguns anos, mas acordei pra realidade e vi que merecia mais dinheiro e mais qualidade de vida. Pois é, Beli. Às vezes é preciso a gente ter a coragem, né, de dar um passo como esse, pra poder valorizar a gente mesmo, o nosso tempo. Porque eu acho que você sair do plano é você valorizar o seu tempo como profissional, né, pra conquistar outros mares, conquistar o que você de fato quer pra sua vida. Escuto isso a todo momento, inclusive pelo valor que estou cobrando, que deveria ser menos, porque sou recém-formada. Eu fico querendo saber como é que as pessoas sabem qual é o tempo que vocês têm de atuação, né? Porque assim, claro que a gente não vai começar a nossa atuação, né, ali, já com o preço lá em cima, das psicólogas bombásticas da sua cidade. Não dá, né? Você vai fazer uma pesquisa de mercado e vai cobrar um preço justo pelo seu trabalho. Agora, como é que a pessoa sabe se é o seu primeiro paciente, se você tá formada há 7 meses, se não tá? Sabe, isso não é uma coisa que as pessoas... Não que você esteja escondendo, mas quem é que fica perguntando? Você chega no médico e diz assim, você tem quanto tempo de formado, querido? Ou então no nutricionista sai perguntando... Sabe? Por que vocês dão esse espaço? Né? Vocês têm que fazer justamente por onde as pessoas possam ter credibilidade, né? Que vocês possam confiar no trabalho de vocês, independente de ser com 1 mês de formado, 6 meses de formado. A gente precisa passar essa segurança, né? Não precisa estar falando, não. Assim, se alguém perguntar, a gente fala, né? Não tem problema nenhum, não é uma coisa que eu preciso esconder, mas também não precisa estar reforçando, olha, você é o meu primeiro paciente, tô morrendo de medo de atender você. Né? Não precisa. Então, gente, é isso. Eu acho que ninguém colocou nada aqui na caixinha.
Eu acho que o que eu tinha pra responder já respondi. E obrigada por estarem comigo aqui no Lu. Beijo. Meu irmão tá aqui. Quer dizer, ele entra e sai, né? Ele só entra pra fazer número. Não sei se ele tá aqui me assistindo. E é isso. A gente se vê na quinta-feira com mais uma live. Eu fico pensando, meu Deus, como é que vai ser? Vai ser assim pra sempre? Eu já incorporei, né, na minha rotina. A Gabi e o Caio dizem que é pra sempre. Mas será que vai ter tema pra sempre? Eu acho que vai. Beijo. Até a próxima, gente.